Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Bênção estar com vocês nesse tempo de meditação na palavra de Deus, esse tempo de estudo bíblico. Eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Josué, no capítulo 24, no versículo 14 e versículo 15, e depois do versículo 24. A palavra de Deus diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 24 vai dizer assim: E disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Amém. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da a tua palavra é a verdade, e nós queremos, ó Deus, ser abençoados, ó Deus, pela meditação na tua palavra. Ó Deus, queremos ouvir a tua voz através desse tempo breve de meditação. Abençoa nossas vidas, fala nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o maior bem que nós temos, o maior patrimônio que nós temos é a nossa casa, é a nossa família, né? E nenhum sucesso, sabe, em outra área da nossa vida, em outro departamento da nossa vida, justifica o fracasso da nossa família, né? E, e Deus quer, irmãos, que a nossa família seja uma família abençoada. E nós aprendemos nesse texto aqui que para que a nossa família seja uma família abençoada, nós precisamos seguir aí alguns critérios que nós vemos aí na palavra de Deus, né? Eu queria falar aqui sobre o tema, né? Sobre o tema Nossa Casa a Serviço de Deus, né? Nossa Casa a Serviço de Deus. E Josué, irmãos, é o grande líder, né, daquele tempo. E ele levanta essa bandeira: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não só toma essa decisão, mas estabelece alguns critérios para a casa que quer ter esse modelo, né? Uma casa que serve ao Senhor. Então eu queria compartilhar três critérios aqui que a gente vê aqui nas entrelinhas aqui desse texto que nós lemos e que é muito importante, né? O primeiro deles é o critério da busca da santificação, né? O versículo 14, ele está dizendo assim, que agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor, né? Servi ao Senhor. Então, o primeiro critério aí é a busca da santificação, né? Temor, integridade, fidelidade são palavras que nós vemos aí como, é, como, como qualidades, né? Como qualidades, como adjetivos aí da pessoa. Mas nós vemos também um conselho que é deitar fora, né, os falsos deuses. E, e é interessante que essa palavra aí é uma palavra de você tomar como qualidade aquilo que Deus espera da sua vida e também tomar uma decisão de estar sendo contra, né, as coisas que atrapalham isso aí. A gente não precisa aprender com os nossos próprios erros, nós podemos aprender com os erros dos outros, né? O texto fala que Josué aqui ele chama atenção para a referência dos pais deles, né? Para a referência dos povos aos quais eles estavam ali no meio deles, né? Então, a busca da santificação ela passa por isso, né? Por esse discernimento, né? Por esse discernimento. Eu me lembro, irmãos, que uma senhorinha, a senhora mais idosa da nossa igreja, ela se converteu em determinado tempo, no passado aí da nossa igreja, a irmã Marinha.
E um dia ela chamou a gente lá e disse assim: olha, pastor, eu tenho compreendido o evangelho, tenho compreendido a palavra de Deus. E ela mostrou para nós uma caixinha, como se fosse uma caixa de sabão, onde era ali um altar, onde ela tinha ali a fotografia de santo, onde ela tinha a imagem, onde ela tinha. E ela falou assim: olha, eu acho que isso aqui tudo não tem mais nada a ver comigo, né? Mais ou menos assim, né, que ela disse, na simplicidade dela. E nós ali demos então um conselho para ela, para que ela se livrasse daquilo ali, que não passasse aquilo ali para outra pessoa, né? Mas que ela realmente deitasse fora aquilo ali, né? E eu fiquei assim abençoado, uma irmã assim analfabeta, uma irmã velhinha já no fim da sua vida, mas que teve aquela consciência do que não devia haver na casa dela, né? Eu me lembro, querido, na casa do meu pai, eu, menino, aí com meus 12 anos, 10 anos, eu me lembro de muitos sinais que haviam na minha casa, sinais dessa idolatria, né? Sinais de coisas de feitiçaria, né? Muita coisa assim que não tinha nada a ver com as coisas de Deus, que eu na época não conhecia, mas hoje conheço e me lembro, né? Eu me lembro também, irmãos, daquela parábola do, dos achados e perdidos de Lucas capítulo 15, onde nós vemos ali a segunda parábola, da parábola da dracma perdida, né? Onde ali Jesus conta que a mulher que perde uma moeda, ou seja, que perde algo de valor, ela então tem providências ali de acender a luz, de varrer a casa, né? De fazer aquela limpeza ali para achar aquele bem precioso que ela tinha perdido. E isso aí eu já vi muitas pessoas compartilharem essa palavra, trazendo que o que se perdeu ali foi valores preciosos que haviam se perdido na família. Valores como respeito, valores como amizade, como carinho, como amor, né? E é interessante. Esse livro de Josué, no começo dele, Josué já faz um desafio para o povo, lá no capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, né? Então, sabe, querido, busque a santificação. Busque a santificação. Peça para que Deus te dê discernimento daquilo que está na tua casa, que não tem nada a ver com santificação, que é coisa, de repente, até da tradição da sua família, até de coisas assim, coisas assim que tem até um valor, entre aspas, aí, né? Mas que não é da vontade de Deus. Eu me lembro que o dia que nós fomos na casa da irmã Marinha, e nós resolvemos então dar fim, ela pediu para a gente ajudar isso, dar o fim ali naquele pequeno altar de idolatria. Eu me lembro que uma filha dela se interpôs e ficou muito assim, muito brava porque a gente estava fazendo isso, né? Mas nós entendemos na época que era uma falta de discernimento de que aquilo ali fazia parte de um tempo de idolatria que a irmã Marinha, que era a mãe dela, não precisava mais, né? Nós, quando encontramos com Jesus, não precisamos mais disso. O segundo critério que nós vemos, querido, é o critério de você relacionar-se com fundamentos na palavra de Deus, né? A resposta do povo ao desafio de Josué é que eles serviriam e obedeceriam, né, a Deus. Ali está no versículo 24. Relacionamento, irmãos, faz parte da nossa vida em tudo, né? Nós nos relacionamos o tempo todo, somos influenciados, influenciamos, né? O relacionamento está em tudo. E uma casa onde o pai não se relaciona bem com o filho, onde, onde os filhos não honram os pais, né? Onde o marido não é fiel à esposa. Então, ali sabe, o relacionamento que não é fundamentado na palavra de Deus, ele não tem assim, não tem progresso, não tem bênção de Deus ali, né? E eu aí na igreja eu sempre falo para as pessoas da igreja que eu sou a favor da confrontação quando a gente vê uma casa com problemas de dificuldade de relacionamento, dificuldades, casamento abalado, é, sabe, os fundamentos da família abalado. E eu sempre proponho que haja uma conversa franca, um na frente do outro, né, falando aquilo que não está de acordo, aquilo que está trazendo
aquela insatisfação, aquela desestabilização ali naquele lugar. E por fim, eu coloco conforme aquilo que é compartilhado por um e por outro, seja por marido e mulher ou filhos, e depois eu coloco assim, procuro colocar princípios da palavra de Deus que de repente estão negligenciados. E na maioria das vezes, ou se não em todas as vezes, princípios da palavra de Deus estão sendo negligenciados quando os relacionamentos não vão bem, né? Então, relacione-se fundamentado na palavra de Deus, né? A casa que quer servir ao Senhor, a família que quer servir ao Senhor, né? Que quer estar a serviço de Deus, ela precisa tratar os seus relacionamentos com base na palavra de Deus. O terceiro critério que eu coloquei aqui é a perseverança na decisão e na manutenção do propósito de servir a Deus. É do versículo 15, que é um versículo assim que sempre nós lembramos, né? Quando falamos de família, o finalzinho dele. O versículo 15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Nós não podemos fazer desse verso, irmãos, uma frase de efeito, um amuleto, né? Sabe, o fato de nós sabermos de cor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é o bastante. Isso deve vir acompanhado com decisão e com perseverança. É isso que Josué mostra para nós. Ele decide ali, ó, eu e a minha casa. Vocês escolham aí a quem vocês devem servir, né? E ele dá as referências, referência do passado, lá de deuses lá do passado. E se você for olhar a história, você vai ver que aquela geração que Josué está se referindo aqui, todos eles morreram do deserto por causa do pecado, né? E ele está se referindo também aos deuses do presente, quando ele fala da terra que vocês habitais agora, né? Que vocês habitam agora. Então Josué decidiu isso, irmãos. Isso requer coragem, né? Na decisão, e requer também perseverança na manutenção, né? Na manutenção. Nós andamos, irmãos, na contramão do mundo, né? Nós andamos na contramão do mundo. A manutenção de uma vida de oração, do culto doméstico, né? A firmeza de propósito, como vemos na expressão de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu queria que você guardasse esses 3 critérios aí no teu coração, né? Porque todos os demais áreas da nossa vida, irmãos, elas vão caminhar numa direção boa se nós tivermos essa estabilidade na nossa casa. Por isso que é importante, né? É importante ter a nossa casa a serviço de Deus, né? A nossa casa a serviço de Deus. Nossa casa a serviço de Deus. Sabe, Deus ele tem projeto para isso aí, né? Desde lá da instituição da família, lá no começo da Bíblia. E ele não tem somente o projeto, mas ele tem também a aprovação, né? E a aprovação e a capacitação que vem dele mesmo, para que a gente possa chegar a essa condição, a esse nível, né? De poder dizer assim, olha, a minha casa é uma casa a serviço de Deus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu queria orar por você e queria que você guardasse isso, que você compartilhasse de repente isso aí também com alguém e que a sua vida possa ser abençoada através disso. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós sabemos do desejo do teu coração, ó Deus, que a nossa casa seja uma casa como o cântico que nós cantamos, a minha casa será uma casa de bênção, ó Deus. Então abençoa, Deus, a vida dos teus servos, dos irmãos da nossa igreja, para que nós possamos, ó Deus, ser uma bênção entre nós mesmos, nas nossas famílias, e sermos também modelos, ó Deus, e exemplo para outras famílias que estão à nossa volta, Pai. Abençoa, Deus, ó Deus, cada um, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a assumir esses critérios. A palavra do Senhor, Deus, é rica em ensinamento nesse sentido. Então abençoa, Deus, os teus servos, dá força, Senhor Deus, como
como nós cremos e falamos aqui agora. Ó Deus, não é somente um projeto do Senhor, mas é também, conta com a tua aprovação e com a capacitação. Capacita-nos, ó Deus, a viver, ó Deus, a tomar esse desafio, ó Deus, como parâmetro para a nossa vida, Senhor Deus. Ser com cada um dos teus servos, é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Querido, Deus abençoe a tua casa, né? Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.